Bom dia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de orientações ao SAEB, o SADEAM. Em nome da secretária Georgette Borges, eu quero dar boas-vindas a todos, inclusive aos novos diretores. Estou vendo ali, em nome da Juliana, eu cumprimento todos que assumiram agora a nova função. Parabéns, força para vocês, sabedoria. Nós estamos aqui neste momento, mais uma vez, para dar mais um passo em relação às orientações do SAEB, Departamento de Gestão Escolar. Quem eu cumprimento aqui é a professora Cida. Ela preparou, juntamente com a GAAD, a Gerência de Avaliação, mais esse momento de orientações que nós vamos ter agora. Estão aqui presentes a coordenadoria 1, 3, 4 e 7, né? À tarde nós teremos um outro grupo, uma outra rodada. Então, esse momento é para a gente reforçar. Nós sabemos que a escola esse ano está vivendo um turbilhão, né? Vocês estão passando por várias avaliações. Nós temos avaliações da recomposição da aprendizagem, nós temos a Escola das Adolescências por aí, com as atividades. E daí nós vamos ter o SADEAM em outubro, e o SAEB em novembro, né? Então, ao contrário. O SADEAM em novembro e o SAEB em outubro, na última semana, bem pertinho uma coisa da outra. Então, nós precisamos estar todos no mesmo foco, né, caminhando juntos. Eu sei que os diretores, as coordenadorias já têm ações específicas para esse momento. Nós estamos aqui mais para reforçar essa orientação mesmo. Quero também cumprimentar aqui o interior, os municípios do interior que estão aqui nos assistindo via transmissão. A gente vai ficar gravada essa transmissão para posterior, para quem quiser ir lá buscar, né, ter um reforço das orientações, nós vamos disponibilizar também. Então, que nós tenhamos uma manhã bem profícua, que nós possamos estar aqui anotando e já tendo ideias, sugestões de que nós vamos fazer em nossas escolas para que os nossos resultados sejam reflexo da aprendizagem que nossos alunos estão tendo. Isso é importante falar, né? A gente não está preparando o aluno para fazer uma avaliação externa. A avaliação externa ela é consequência da aprendizagem que eles estão tendo no dia a dia lá na escola e, mais importante, do ciclo de aprendizagem, né? O aluno que é avaliado no 5º ano, ele não vai ser avaliado pelo 5º ano somente. Ele vai ser avaliado pela aprendizagem que ele teve de 1º ao 5º ano. Então, que nós tenhamos muito sucesso, que nossos alunos possam ali também ter a calma, a tranquilidade para colocar ali na avaliação que eles realmente estão aprendendo. Então, obrigada a todos pela presença. Eu passo aqui a palavra para a diretora, professora Aparecida. Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Véspera de feriado, estão bem? Empolgados também para feriadar? Gente, quero cumprimentar os nossos colegas do interior, né, dos municípios que estão nos assistindo na transmissão. Cumprimentar aqui as coordenadorias 1, 3, 4 e 7, que estão aqui agora pela manhã. Os coordenadores distritais que estão aqui, né, professor Ivan, professora Kátia, a professora Luciana, aqui que eu vi também, e a professora Eduarda, que está representando a professora Silvia, né, da coordenadoria 7. Então, também gostaria de saudar aqui os nossos novos diretores, tanto dos municípios, né? Tivemos aí alguns diretores que assumiram pelo processo seletivo no interior, nos municípios, sejam bem-vindos. Assim como também na capital, né? Nós temos alguns novos diretores também. Sejam bem-vindos. Tivemos muitos diretores também aprovados pelo processo seletivo. Parabéns, né? Estão sendo reconduzidos para a função. E hoje a gente está aqui, né, num momento em que a gente está trazendo algumas orientações com relação às avaliações externas. A gente vai falar um pouquinho mais da questão do processo seletivo num outro slide, mas aí eu queria primeiro dizer a vocês que esse momento de orientação, ele é muito importante, né, que vocês tomem as anotações, como a professora Shirley comentou aqui, esse vídeo vai ficar gravado, então, se vocês tiverem dúvidas e precisarem revisitar esse material,
vocês podem ficar à vontade. Se precisar também que a gerência de avaliação dê algum suporte específico para vocês, nós estamos à disposição. Nós estamos aí há um pouco mais de quase 2 meses, né? 1 mês e alguma coisa, para as provas do SAEB, que vocês sabem que iniciam no dia 20 de outubro, né? O período do SAEB vai de 20 a 31. A professora Ana Elisabel depois vai explicar um pouquinho mais. Então, assim, a gente tem diversas ações, né, que eu sei que vocês estão desenvolvendo nas escolas, e nós temos algumas que são específicas mesmo de monitoramento da secretaria, né? Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos, há umas 2 semanas atrás, né, Nelly, a live de orientações, né, do INEP com relação ao SAEB, e é por isso que esse momento ele está acontecendo agora, porque primeiro a gente precisava saber quais seriam as diretrizes que iriam comandar esse processo de avaliação do SAEB 2025. Então, por esse motivo que só agora que a gente está reunindo com vocês para passar tudo isso, porque algumas coisas se mantiveram, mas nós temos algumas novidades também nesse novo SAEB, tá bom? SAEB 2025. Aí eu vou pedir para passar, se puder também, tem como apagar essa lâmpada aqui? Alguém, por favor? Só para ficar mais visível, né? Então, gente, só para a gente poder contextualizar, né? Eu sei que a gente está falando de SAEB e SADEAN, e que o SAEB e o SADEAN sempre foram importantes para a secretaria, né? Para todas as secretarias. Por quê? Porque ela nos norteia, né? Nos dá um norte com relação aprendizagem, né? E a gente consegue verificar, a gente consegue, com o resultado dessas avaliações, ver mais ou menos aí como estão os nossos estudantes, tanto a nível de escola quanto a nível de rede. Mas, depois de 2020, depois da nova lei do Fundeb, a gente teve aí um peso a mais nessas avaliações. Vocês sabem, né, que a gente está cumprindo, dentro da legislação da 14.113 de 2020, a gente está cumprindo hoje 5 condicionalidades para o recebimento de recursos do Fundeb, que aí hoje se popularizou como a lei do Fundeb, né? E nessas condicionalidades, nós temos, por exemplo, a condicionalidade 1, que é do processo seletivo de diretores, né, que a Secretaria executou esse ano, já executou anteriormente, fez esse ano novamente, vai fazer sempre que for necessário, né? Na segunda condicionalidade, aí já entra especificamente a prova. Qual é a segunda condicionalidade? É a participação de 80% em cada etapa avaliada no SAEB. Então, aí já trazendo para o SAEB, essa condicionalidade, ela exige o quê? Que os alunos, que a gente garanta, que a gente garanta 80%, no mínimo, 80% de participação dos nossos estudantes na prova. Mas é o estudante de cada escola? Não somente, é o estudante da rede. O nosso 80%, ele não é um 80% só da escola X, da escola Y. Ele é 80% da rede. Então, em cada etapa avaliada. É no 5º ano, no 9º ano e na 3ª série do médio. Então, a gente não pode trabalhar com 80%, né? A gente vai trabalhar o quê? Para atingir que todos os nossos alunos façam, né? Então, a gente tem que trabalhar com uma meta maior, porque se a gente, por um acaso, tiver uma escola, né, que não consiga os 80%, a outra cobre. E aí a gente fica ok, certo? Então, a gente vai trabalhar sempre com acima, tá bom? A terceira condicionalidade, ela fala sobre a redução das desigualdades, né? É algo que a gente não trabalha, vamos dizer, não depende assim tão ativamente da gente, porque ela é um reflexo da questão dos questionários socioeconômicos, que eles fazem a leitura do SAEB também, né? Então, na questão desses questionários, a gente tem uma ação específica que a gente vai marcar posteriormente para trabalhar com as coordenadorias e os assessores de gestão para trabalhar junto com os diretores nessa demanda
da gente fazer aí um estudo sobre esses questionários para a gente fazer essa orientação de uma forma bem legal para os nossos estudantes, né? Para que a gente tenha aí que eles saibam exatamente o que esperar para responder, né? E de responder de uma forma coerente com a realidade deles, tá bom? A quarta condicionalidade, ela fala sobre o SADEAN, que a professora Ana Elisabel depois vai detalhar direitinho. Né? O SADEAN ele é feito hoje só no segundo ano do ensino fundamental, né? E há uma previsão de que aumente, né, gradativamente. Por exemplo, para 2026, a gente já está trabalhando que vai acontecer para o segundo ano e para o quinto ano. Então, vai ter um momento que vai chegar também nos anos finais e vai ter um momento que vai chegar também no ensino médio, né? Por enquanto, a gente já está trabalhando SADEAN só nos anos iniciais. Mas a condicionalidade 4, ela mede o desempenho mesmo do estudante, o quanto ele aprendeu, né, mesmo tendo nas condições de desigualdade. Tá bom? E o quinto é a BNCC Computação, né, que as coordenadorias tiveram até uma reunião na semana passada para apresentar, né, a BNCC Computação, e vocês estão começando já a trabalhar isso também nas escolas, né, dentro do currículo. Tá bom? Então, nós temos aí essas 5 condicionalidades, e vejam vocês que das 5 condicionalidades, a 2, a 3 e a 4, elas são relacionadas com a avaliação de larga escala. Então, se antes a gente tinha um olhar atento para essas avaliações, agora a gente precisa ter um olhar redobrado, porque, de fato, elas são hoje utilizadas, elas são um termômetro para que a gente consiga avaliar os sistemas de ensino, né? E também a questão do recebimento de recurso para as secretarias, né? Então, é só para vocês entenderem o contexto, por isso que a gente trouxe esse slide, né? Para que vocês entendam o contexto hoje do que nós estamos vivenciando, né? Como rede, e da importância que essas avaliações hoje, a proporção que elas tomaram, né? Então, a gente tinha aí uma importância com relação à medida do desempenho dos estudantes, mas hoje ela tomou ainda uma proporção maior, né? Então, a gente precisa cumprir essas condicionalidades. A secretaria ela tem uma meta, né, que o governo federal exige, e dentro dessas condicionalidades a gente tem que chegar nessas metas, tá bom? Então, dito isso, eu vou passar a palavra aqui para a professora Ana Elisabel, que é a nossa gerente da avaliação. A professora Ana Elisabel assumiu a gerência de avaliação em junho, né, desse ano, né, e foi o mesmo período que a avaliação veio para o Departamento de Gestão Escolar. E hoje ela vai conduzir aqui essa reunião com vocês, né, e vai dar todas as orientações relacionadas às novidades que foram trazidas para essa edição do SAEB, assim como também ela já vai começar a falar do SADEAN, que a gente sabe que tem algumas escolas aqui que esse ano vão fazer, tá bom? Eu agradeço, muito obrigada, fiquem bem, aproveitem, tirem todas as dúvidas, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Coordenadoria Distrital 1, 3, 4 e 7, sejam todos bem-vindos. Tá bom, professora Luciana, Ivan, professora Kátia. Aos nossos municípios, um bom dia. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. No final da apresentação, a gente vai colocar qual o canal, qual é o e-mail e qual o telefone que vocês podem entrar para tirar todas as dúvidas. Como a professora Aparecida falou, das 5 condicionalidades, né? E ela explicou muito bem que a condicionalidade 2 é o SAEB e a condicionalidade 4 que fala do SADEAN, né? E a contrapartida do Estado é oferecer o SADEAN para todas as escolas estaduais e municipais do Estado do Amazonas, tá? Esse ano é com o segundo ano do ensino fundamental, e ano que vem nós trabalharemos com o segundo e quinto ano, e assim sucessivamente até chegar ao ensino médio. Como já foi dito, ele é censitário, então todas as escolas regulares do segundo ano do ensino fundamental farão a avaliação do SADEAN. O SAEB, esse ano é ano ímpar, e todo ano ímpar a gente tem SAEB, né? E o SAEB esse ano é segundo ano, quinto ano
nono ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio. O SAEB é um sistema de avaliação externo em larga escala, composto por um conjunto de instrumentos, periodicamente pelo INEP. Tá? Esse ano a gente já teve reuniões sobre as metas. Todo mundo sabe que a última meta foi 2021, mas o INEP já está providenciando novas metas e novos indicadores irão surgir com essas novas metas que vão surgir, tá bom? É um dos instrumentos, um dos principais instrumentos para a elaboração de políticas públicas do sistema de ensino e redirecionamento das metas das unidades escolares. Seu foco é o desempenho da escola, né? É através do SAEB que a gente recebe o boletim e o boletim nos fornece informações de como ajudar aquela escola. Ela permite o diagnóstico, o monitoramento do sistema educacional e também pode subsidiar o trabalho dos profissionais da educação, tornando mais uma ferramenta para o acompanhamento e melhoria do processo ensino-aprendizagem, né? Porque, através dos resultados, eu sei onde o meu aluno precisa melhorar e de que forma eu posso ajudar aquela escola. Tá? Contem sempre com a avaliação. Tá? A equipe da avaliação está toda aqui, daqui a pouco eu apresento eles. E eles são especialistas na área de linguagem e matemática. Tá? Pode passar? O SADEAN esse ano vai ser censitário somente para o segundo ano do ensino fundamental, tanto da SEDUC quanto da CEMED. Tá? E ele contempla todo o estado do Amazonas. Essa é a contrapartida do estado. É um sistema de avaliação de estudantes do estado do Amazonas. Todos os estados do Brasil já têm a sua avaliação. Faltava Roraima e agora já tem. Então, todos os estados têm a avaliação estadual, que visa diagnosticar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem da rede. As matrizes de referência do SADEAN, elas são baseadas no currículo, né, e na Base Nacional Comum Curricular. Os resultados ajudam a Secretaria de Educação, assim como o SAEB também ajuda a Secretaria de Educação, o SADEAN também. Ele nos fornece dados e a implementar política pública do que a gente pode melhorar. Pode passar? A edição de 2025, a professora Aparecida falou, o SAEB ele vai acontecer do dia 20 ao dia 31 de agosto, em todo o estado do Amazonas. De outubro, e o SADEAN vai acontecer de 3 a 14 de novembro. Lembrando que só faz as escolas de segundo ano com turma regular, tá? Turma multisseriadas não fazem, somente turma regular. Pode passar. A edição de 2025, né, para as escolas ter esse resultado, a professora Aparecida falou muito bem na condicionalidade 2 e 4, que a escola tem que alcançar 80% de participação. Mas a gente quer 80% de participação? Não, a gente quer mais, né? Por quê? Eu preciso chegar pelo menos a 96%, 97%, 98% de participação para eu poder ter um resultado da escola. Aí algumas pessoas nos procuram e dizem assim, mas minha escola não foi divulgado o resultado. Não foi divulgado porque não teve a porcentagem de participação suficiente para ter esse resultado. Pode passar. Quem participa? No SAEB, todas as escolas públicas e privadas, elas localizadas em zonas urbanas e rural, que possuem estudante matriculado no segundo, no quinto, no nono ano do ensino fundamental e na terceira série do ensino médio, terceira e quarta série do ensino médio, que é a nossa terceira série. No SADEAN, quem participa? Escolas públicas estaduais que tenham o segundo ano do ensino fundamental. No SADEAN, somente Estado e município, escolas municipais e estaduais que fazem a prova. Pode passar. O SAEB.
Entre essas novidades dessa edição, uma das mais impactantes no processo de coleta de informação refere-se ao novo modelo de aplicação dos questionários, né, eletrônicos, que passarão a ser preenchidos todos online. Todos os questionários serão online, tanto para diretores, professores, estudantes e família, vai ser online. Um ponto de atenção refere-se à aplicação do teste em atendimento especializado, que, a partir dessa edição, somente será disponibilizado tal atendimento para estudantes que a escola tenha informado corretamente no censo. Porque o que acontecia quando chegava nas escolas? Quando ia ter aplicação, o diretor falava assim para o aplicador: eu tenho 7 meninos da educação especial, mas eles não estão no censo. Eles vão poder fazer? Eles até podem, mas eles não vão ter o atendimento que era para ter, né? Não vai um aplicador, não, ele precisa ter alguém acompanhando ele, porque ele não faz só, ele vai fazer a prova, que é um direito dele, só que não vai ter registrado e nem vai ter a equipe de suporte que ele iria ter se estivesse no censo escolar. Pode passar? O público-alvo do SAEB, né? O SAEB, ele tem algumas novidades aí, entre elas o 5º ano. O 5º ano e 9º ano, eles fazem a prova de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, mas a prova é amostral. Essa prova é o INEP que faz o sorteio e diz quais são as escolas que vão fazer essa prova. Tanto o 2º ano, Língua Portuguesa e Matemática, que também é amostral, é feito um sorteio. Mas vocês vão ser avisados quais serão essas escolas, tá? Como a avaliação tem 2 interlocutores do INEP, o que acontece? O INEP nos informa e a secretaria informa as escolas, quais são as escolas que terão essa prova. Então, a novidade é o 5º ano, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Todas as provas amostral, que é de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, e o 2º ano no SAEB, eles são 2 dias de aplicação, tá? O 2º dia é Língua Portuguesa, no dia e no outro dia Matemática, e o 5º e o 9º ano de Ciências Humanas e Ciências da Natureza também são 2 dias de aplicação. Quem é que responde o questionário? No 2º ano, é o diretor, o professor e a família. Eu tenho dito, e é bom os diretores já saberem, que a ideia é chamar o responsável e ajudar ele de como preencher esse questionário. Por quê? Porque ele é online e os pais têm dificuldade, muitas vezes pode até não ter uma internet. Então, a nossa sugestão é que o diretor chame na escola, converse com esses pais e peçam para, no dia da aplicação, ter uma equipe para ajudar eles a responder esse questionário, tá? Porque esse questionário vai nos dar o suporte lá na frente, nas 5 condicionalidades que a gente vai precisar, tá bom? Então, o 5º ano. O 5º ano, quem preenche o questionário é o diretor, o professor e o aluno, tá? Com a amostral, quem responde o questionário amostral do 5º ano? Somente o professor. Esse material todo a gente vai disponibilizar para vocês também, tá? O 9º ano, que vai fazer a avaliação de língua portuguesa e matemática. Quem responde o questionário? O diretor, o professor e o estudante. O 9º ano de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Quem vai responder o questionário? O diretor, o professor e o estudante. E a 3ª série do ensino médio, somente o diretor, o professor e o estudante. Lembrando que tudo é online, tá? Tem um período de cadastro para os diretores, os professores de cada escola. Esse cadastro ele vai até o dia 20 de outubro. E a gente já disponibilizou também o link para fazer esse cadastro, tá?
que eu sei que alguns estão com dificuldade, mas a gente está aqui para ajudar. Então, minha sugestão é que quem tenha dificuldade, no final eu vou colocar o e-mail da GAAD e a avaliação, assim como o DEGESC e a CEAP, estarão à disposição de vocês para ajudar vocês com esse cadastro. Tá? Lembrando que são todos os diretores, todas as escolas, todos os diretores e todos os professores precisam fazer esse cadastro no site do INEP. Tá bom? Pode passar. O SADEAN, o público-alvo do SADEAN, qual é? É o 2º ano do ensino fundamental e todos vão fazer a prova de língua portuguesa e matemática. Mas e o questionário, como é que vai ser? O questionário é respondido também pelo diretor, pelo professor, pelo pedagogo e a família, tá? O responsável, a nossa sugestão é que vá para a escola e a escola ajude ele a responder. Por quê? Porque a gente vai precisar desse resultado aí. Tá? O SADEAN, ele é muito importante para o estado do Amazonas, porque através dele é que a gente vai saber como é que está. Nossas crianças já estão lendo e escrevendo, tá bom? A prova ela é censitária, então todo mundo vai fazer essa prova. E a matriz de referência ela é alinhada à BNCC. Pode passar. As escolas do campo, né? A gente se preocupa com todo o nosso público e a gente não deixa ninguém para trás. E, pensando nisso, o calendário das escolas do campo ele é diferenciado das demais escolas. E aí, o que a gente vai fazer nesse ano? As escolas, isso vale para todo o nosso estado do Amazonas, então, as escolas do campo vão ser a primeira a fazer na primeira semana. Tá? Então, começou a aplicação do SAEB no dia 20 de outubro, as escolas do campo farão já o SAEB no dia 20 e 21 de outubro. Tá? A mesma coisa vai ser o SADEAN. O SADEAN começa no dia 3 de novembro e vai até o dia 14, então as escolas do campo terão a prioridade de fazer essas avaliações no dia 3 e 4 de novembro. Por quê? Porque eles já estão de férias, então a prioridade é fazer primeiro com essas escolas. Mas o coordenador vai ligar para todas as escolas, vão conversar com vocês e vão dizer qual a disponibilidade daquele dia para fazer a avaliação. Pode passar? As escolas indígenas, né? Nós tivemos um período do dia 4 ao dia 8 de agosto que era para mandar para o INEP as escolas que não ministrem a língua portuguesa como primeira língua. E aí eles mandaram, as escolas estaduais, somente 3 escolas não farão a prova nem do SAEB e nem do SADEAN. E as escolas municipais foram eles mesmos que fizeram esse encaminhamento. As escolas estaduais fomos nós que fizemos, mas 3 escolas somente que não irão fazer. Escolas com particularidades em seus projetos políticos pedagógicos. Então, a gente já sabe quais são as escolas que não vão fazer essa avaliação, nem do SAEB e nem do SADEAN, porque elas nos sinalizaram. Essas escolas elas foram informadas para a secretaria e a secretaria encaminhou ao INEP quais são que não vão fazer essa avaliação. Pode passar. No dia da aplicação, né, a gente tem algumas dicas sobre o dia da aplicação. A gente sabe que todos os diretores já fazem um excelente trabalho, né? Parabéns, a gente já conhece o trabalho de vocês, mas a gente precisa também orientar os gestores que estão entrando agora. E aí a gente passa a informação e, mesmo que vocês tenham dúvida, podem nos perguntar que a gente vai tirar dúvida de vocês. É importante que, no dia da aplicação, a presença do diretor, porque eu não falei para vocês que eles respondem o questionário, então o diretor tem que estar na escola, tá? O pedagogo e professor também. Por quê? Porque o SADEAN, o pedagogo responde. O SAEB, o pedagogo não responde, mas o SADEAN, ele responde. Então, neste dia, é importante que esteja tanto o diretor, o pedagogo e o professor na escola.
Receba, a gente pede sempre para receber, a gente já sabe que vocês fazem isso, né, que recebem a equipe com muito carinho. Receba a equipe de aplicação com cordialidade, né, forneça tudo o que eles vão precisar. Por quê? Quando eles chegarem na escola de vocês, eles vão precisar da lista de presença. E aí, vocês já sabendo disso, já tirem, imprimam a lista de presença e forneça para esse aplicador. Tá? E nessa semana, né, nessas 4 semanas de avaliação, a equipe aqui da SEDUC vai estar toda atenta para ajudar vocês no que for preciso. Tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato e a gente tenta solucionar caso tenha algum problema. Pode passar? A organização da escola, né? Eu sei que muitos já fazem, né? Porque já tem muitos anos de avaliação, né? Conheço a maioria, porque também fui gestora por 10 anos. E procurem arrumar as salas, né? Deixar ela para que os aplicadores, são 2 aplicadores de 2º ano, então a gente precisa que eles se movimentem na sala. De preferência que tenha um lanche para as crianças antes da aplicação. E a gente está pedindo também, principalmente para os alunos do 2º ano do ensino fundamental, que após a aplicação da avaliação, não liberem essas crianças, tá? Porque a gente precisa da participação deles nessa avaliação. E a gente sabe que quem leva essa criança para a escola é o responsável. Se eu aviso o responsável que amanhã ele vai sair 10 horas da manhã, muitas vezes ele não tem como ir pegar essa criança. O que vai acontecer? Ele vai acabar não levando a criança para a escola. E a gente precisa dessa porcentagem de participação dos nossos estudantes dentro da escola. Então, é importante que não liberem eles após a aplicação da avaliação, tá bom? E comuniquem aos pais que vai ter aula normal depois. O material necessário para os estudantes, né, providenciar lápis, né, lápis, caneta, pedir para eles levarem. Lembrando que o 2º, eles fazem questões abertas e questões fechadas, né? Eles já produzem, eles já escrevem palavras e texto. Caem 3 questões de perguntas e respostas abertas, são 16 de marcar e 3 de aberta, que ele vai ter que escrever ou palavra ou frase, mas são 3 questões, tá bom? Lembrem-se que não é permitida a presença do professor, não pode. Gente, quem está trabalhando nas aplicações não somos nós, é pessoas de fora. E eles assinam termo de confidencialidade. Não pode entrar pessoas dentro da sala para tirar foto, não pode entrar professor, não pode entrar. Só eles. Em momento nenhum pode tirar foto da prova. Tá? Se quiser tirar foto dos estudantes antes do aplicador entrar na sala, pode. O que não pode, desde que vocês tenham autorização dos pais para tirar. Né? O que não pode é, na hora deles estarem fazendo a prova, o diretor ficar na janelinha tirando foto. Não pode publicar foto com a prova de jeito nenhum, tá? Com avaliação. Nas escolas de tempo integral, a gente sugere que as avaliações sejam pela parte da manhã. Tá? Por quê? Porque à tarde a gente sabe que o menino está mais cansado, né? Talvez o rendimento não seja melhor. Então, a nossa sugestão é que seja pela parte da manhã. Mas isso fica a critério da escola dizer qual é o melhor para a escola, tá bom? Pode passar? A gente botou algumas datas para sensibilização, né? Que a gente sabe que vocês também já fazem. O período de sensibilização para o dia da aplicação, tanto do SAEB quanto o SADEAN, é entre o dia 1º/10 a 10/10, 10 dias, né? Esse objetivo dessa sensibilização é mais ainda sensibilizar a participação dos nossos estudantes. Porque eu torno a dizer, se a gente tiver menos 80% de participação, a gente não vai ter a nota daquela escola e eu não vou poder ajudar, e nem o Departamento de Política e nem o DEGEST vai poder ajudar com algumas intervenções se a gente não tiver esse resultado. Então, sensibilizar os estudantes das turmas que serão avaliadas, assim como seus responsáveis
responsáveis sobre a importância da presença no dia da aplicação do SAEB e do SADEAN. É fundamental que todos compreendam o histórico da escola em relação às avaliações realizadas em anos anteriores. A participação em massa dos estudantes é crucial para garantir os resultados das escolas devidamente divulgados. Menos de 10 alunos vai fazer a prova? Se na turma eu tenho mais de 10 alunos, vai aplicador para lá. Mas se nesse dia tiver menos de 10 alunos, eles vão fazer a prova? Eles vão fazer, mas não vai ter resultado. Tá? Por quê? Porque a gente precisa que tenha mais de 10 alunos para poder ter resultado. Se a minha turma tem 11 estudantes, eles vão fazer a prova? Eles vão fazer a prova. Mas no dia da prova, só tem 8, ele vai fazer? Ele vai fazer, mas não vai ter resultado. Tá bom? Pode passar. E a semana que antecede o início das aplicações, de 13 a 17, né? O objetivo é trabalhar as estratégias para o dia da aplicação, garantindo o percentual de mais de 90% de participação. Eu falei para vocês que assim, a gente precisa ter acima de 80%, né? Mas a gente quer 90%. Eu queria 96%, 97%, 98%. Eu vi diretor em 2023, 2024, indo pegar menino na escola. Vocês não sabem o quanto essa porcentagem de participação é importante para nosso resultado. Pode passar. Sugestões de algumas atividades, tá? Campanhas informativas, organizem eventos para explicar a importância do SAEB, tanto para os estudantes quanto para os responsáveis. Se precisar da equipe, que a equipe de avaliação e do diagéstico vá nas coordenadorias, a gente vai. A gente está com a agenda um pouquinho apertada, né, Ivan? Cadê o Ivan? Um pouquinho apertada. Desculpa, Ivan, mas a gente está dando jeito de ir, tá? Materiais informativos, criar folhetos, cartazes, vídeos explicativos que abordem o que é o SAEB e o SADEAN. A gente vai disparar ainda essa semana, né, professora Aparecida, alguns vídeos para ajudar também na divulgação e tirar algumas dúvidas através desses vídeos para vocês. Reúnam os pais, principalmente aqueles pais que irão responder o questionário, e os pais das crianças que vão fazer a avaliação do 5º ano e do 9º ano, porque o ensino médio eles vão sozinhos, né? Realizar reuniões para discutir o impacto do SAEB e do SADEAN, a importância, né, desses estudantes nessa porcentagem de participação, o reconhecimento e incentivos. A gente sugere que a escola faça depois alguma premiação, né, dê certificado de participação, ou aproveite esse dia que eles foram para fazer alguma coisa depois, de uma gincana, alguma coisa com eles, tá bom? Criar uma premiação para a turma que tiver maior presença de estudantes. Não dá, gente, não tem como a gente deixar nem um estudante de fora. A gente precisa que todos estejam no dia da avaliação. Pode passar? Outras sugestões de atividade é o uso de redes sociais, divulgação nas redes, utilizar as redes sociais da escola para lembrar os estudantes e pais sobre a data da avaliação e sua importância. A Eliane está por aqui. A Eliane, essa semana, fez a AVAN, que é uma avaliação aqui nossa, né, do Estado. E a Eliane marca a gente e a gente reposta, né, Eliane? Então, façam isso que a gente reposta também, tá? Divulguem o trabalho que vocês estão fazendo na escola, nas redes sociais. Depoimentos, compartilhar depoimentos de estudantes que participaram de edições anteriores, né? Tem vídeos muito bacanas que a gente está vendo, está acompanhando. Eu sei que as escolas já estão fazendo. Pode passar. Bom, a gente fica aqui no final do CEPAM, nossa sala é aqui no final do CEPAM,
onde era, quem conhece a professora, conhecia a professora Delta, era onde era a sala da Delta. A gente pertence ao Departamento de Gestão Escolar, nossa diretora é a professora Aparecida, e tudo que vocês precisarem quanto informação das avaliações, a gente está à disposição de vocês, tanto SAEB quanto SADEAN, a AVAN, a gente está aqui para tirar dúvida. Eu vou pedir aqui para o pessoal da avaliação se levantar para vocês conhecerem, e caso vocês, fiquem em pé, por favor, caso vocês precisem dessa equipe, eles estão à disposição de vocês, professora Fernanda, professora Josi, professor Nilo, professora Jaque, professora Shirlene, professora Fernanda não, Fabiana, e professora Raimunda Passes. Então, contem com essa equipe e a professora Aparecida, a nossa diretora, contem com a gente no que for preciso e a gente está à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma pergunta, ou o pessoal do interior pode escrever aí no chat, que a gente vai responder. A gente vai responder à medida que as perguntas forem chegando e a gente está aqui à disposição de vocês, viu? Caso alguém queira fazer alguma pergunta. Obrigada, pessoal. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Reginaldo. Pode perguntar, Reginaldo. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professora, foi mencionado aqui que o questionário do aluno também será eletrônico, certo? Mas, assim, depois a gente tem que verificar, porque acho que na própria portaria ele distingue o eletrônico para os professores e diretores, mas os alunos não. Ele não traz o termo eletrônico lá. Então, se for eletrônico, aí a gente precisa dessa confirmação, porque é uma estrutura bem ampla para a gente organizar na escola, né? A gente já mandou, mas a gente vai mandar novamente, tá, Reginaldo? A portaria, tá? Vai mandar para as escolas, tá bom? Mas tá, Reginaldo, a gente vai já ver isso, tá? Tá. A gente vai mandar. Mais alguma pergunta? Já fechou um monte de meninas já. É nóis. Mais alguma pergunta? Oi, Nelly. Oi, deixa eu só explicar para o Reginaldo. E, Reginaldo, o do estudante, 5º ano, 9º ano, não é. O que é o do estudante que o pai responde, tá? É o que o pai responde que é eletrônico, tá? Oi, Nelly. Ensino médio também. Ana, pode falar. É obrigatório o pai responder. Caso esse pai não responda, nós vamos fazer a campanha. A gente sabe. Caso esse pai não responda. E também, se nós não tivermos um número considerável, né, desses pais que responderam. Seria a minha dúvida. A gente tem um período, Ana, não precisa ser no mesmo dia, tá? A gente tem um período para responder. Tá. E quanto aos nossos alunos PCDs não verbais, que não conseguem sentar, que não conseguem realizar esta avaliação e são laudados. Esses estudantes, se for informado no censo, eles não precisam fazer a prova na própria sala. Vai aplicador para fazer com eles, mas precisa ter o acompanhante deles, tá? Basta ter, mas tem que estar no censo. Sim, está no censo. Eles saem, Ana, eles podem sair da sala para fazer a prova no outro ambiente. Não, mas o que eu quero dizer é que mesmo eles tendo um pai, eles não vão conseguir. Não entendi. Não verbal, eles não conseguem sentar, eles não conseguem ficar parados, eles gritam. Opção deles. Se eles não quiserem fazer, é o direito deles. Mas é o direito deles também fazer, caso eles queiram. Não, Nelly, não é isso. Eles vão estar na escola, mas eles não conseguem. Professora, bom dia. Na questão é atendimento especializado, né?
Na questão do atendimento especializado, os alunos fazem a prova na medida do possível. Se tem possibilidade de fazer, ele faz. Se não tiver, a escola vai ver a melhor forma desse aluno sair da sala e realizar essa prova, fazer uma tarefa, uma atividade extra. Mas ele faz considerando só a possibilidade dele fazer. Isso vai ser informado lá no relatório da turma, vai ser identificado no SAEB, entendeu? E não vai contar para os resultados. Ele está informado no censo, né, Ana? Então, ele faz, é a opção dele fazer ou não, e o aplicador registra na ata dele. Tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Kida. O senhor pode colocar o QR Code? Cadê o rapaz da frequência que vai aparecer aí? Mais alguma pergunta? Ok. Obrigada, Ana Elisabel. Oi, gente. Então, essas foram algumas orientações que a gente trouxe para vocês. A gente pede para que vocês deem uma olhada na portaria, né, do SAEB. Qualquer situação, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, a gente vai estar aí dando suporte. A gente fez uma rodada com as coordenadorias inicialmente, né, passou algumas orientações, já apresentamos alguns resultados e aí a gente está à disposição também, caso a coordenadoria precise. Eu queria dizer para vocês que a gente está aí, como eu falei para vocês, com uma ação para startar com relação aos questionários, tá bom? Mas a gente vai chamar depois as coordenadorias e os assessores de gestão para fazer essa orientação e aí depois a gente vai passar para vocês, diretores, tá bom? E a gente também vai fazer um monitoramento, e aí eu já deixo avisado aqui para vocês, muito provavelmente inicie na próxima semana, que é um monitoramento de frequência dos estudantes da etapa avaliada. Só para a gente ter aí nesse período de um mês, como que a gente está, né? E vai ser feito pelo UNIG, tá bom? Então, os assessores de gestão, eles vão estar fazendo esse acompanhamento nas escolas. É só para que vocês estejam cientes de que isso vai acontecer, porque aí não é legal, né, chegar lá no dia e ser uma novidade para vocês. Então, a gente já queria repassar essa informação. Tem um diretor aí querendo fazer pergunta. Alguém pode levar um microfone para ele? Oi. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Zeilson, sou diretor lá da Escola Rui Alencar. A minha escola são 3 horários. E ano passado, no pós-prova, os alunos do turno noturno depois reclamaram com os professores com relação aos aplicadores. Que os aplicadores eles foram no matutino, vespertino e noturno, os mesmos. Logo, acredito que eles ficaram cansados. E como a gente não tem essa parte de controle dentro da sala de aula, eles acabaram encurtando o período da prova para os alunos, instigando os alunos para terminarem mais rápido. Ou seja, alguns alunos que de fato estavam ali para fazer a prova tiveram essa complicação. Então, eu gostaria de saber se a própria secretaria tem algum... não sei se isso é uma reclamação somente da escola, mas acredito que varia muito de aplicadores, né? Mas eu gostaria também que a própria secretaria pudesse fazer esse acompanhamento, tá? Pessoas muitas das vezes preparadas, indo para as escolas, para dentro da escola, uma vez que isso é muito importante. Passar essa tranquilidade para o estudante, para que ele possa fazer uma boa prova. Daí a minha preocupação novamente é essa, principalmente no turno noturno, de, por exemplo, um grupo, manhã, tarde, noite, lá à noite, ele já está cansado e novamente fazer isso. Porque daí a gente só vai saber no dia seguinte, depois que passou a prova. Porque a gente não tem, no caso, acesso à sala de aula, tá bom? Somente isso mesmo. A coordenação do SAEB, ela não é da secretaria, né? Ela é uma coordenação que ela é contratada pelo
pelo INEP, né? Então, eles fazem a contratação de uma empresa, normalmente acho que eu não posso falar o nome. Então, eles fazem a contratação de uma empresa, né? E a empresa faz a contratação de monta uma coordenação para aplicação, né? E aí essa coordenação é que é responsável pelas pessoas que estão aplicando, né? Então, mas o INEP, ele estabelece os requisitos mínimos, né, que aquelas pessoas precisam ter para que elas possam aplicar as provas. O que a gente pode fazer como secretaria é um contato com a coordenação estadual para que a gente, ou com o próprio INEP, né, para que a gente faça essa sensibilização do que vocês já observaram em aplicações anteriores, né? Mas a gente, secretaria mesmo, a gente não tem nenhuma gerência sobre a aplicação, né? Como secretaria, né? Então, porque aí é uma contratação via INEP mesmo, tá bom? Mas a gente vai levar essa situação, não é uma situação que é novidade para a gente, né? Já tivemos reclamações de outros diretores de escolas de ensino médio, né? Porque essa é uma problemática que a gente tem realmente no ensino médio, no turno noturno, né? E aí a gente espera que, com essa conversa com a coordenação estadual, a gente consiga, né, esse ano ter uma aplicação de sucesso, tá bom? Gente, no mais, não esqueçam a frequência de vocês. Muito obrigada e qualquer coisa nós estamos à disposição, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, pessoal do interior.